Rom, o cavaleiro do espaço. Surge o torpedo. Episódio de hoje: Rom, o cavaleiro do espaço. Surge o torpedo. Na edição 21 da revista Rom Space Night, que foi lançada em 1981, aparece um novo personagem na capa, o torpedo. Ele aparece pedindo licença para o Rom ali, porque dizendo que há um novo herói na cidade, no caso na cidade de Clairton. E no rodapé da página nós vemos que consta que aquele é o retorno do torpedo, quer dizer que esse personagem já havia aparecido em algum momento. Essa história foi publicada no Brasil em 1986, 5 anos depois, na revista O Incrível Hulk, número 37, da editora Abril. Uma edição em que o Incrível Hulk enfrentava o monstro Zax, um monstro feito de energia elétrica. Bem, como que começa essa história? O Rom, ele está nos arredores ali de Clairton, olhando para o céu, né, para talvez tentar imaginar naquela infinitude onde está o seu planeta, onde está Galador. Ele está preocupado porque ele teve visões de que o seu planeta estava ameaçado. Ele vai lembrando então de Galador, né, um planeta que parece que é um paraíso, onde a tecnologia e a natureza convivem em harmonia. Mas ele esteve preso no limbo por algum tempo, depois que ele derrotou o híbrido com a ajuda da Kitty Pryde dos X-Men. Ele foi parar no limbo, e lá no limbo os espectros mostraram para ele uma visão de uma Galador destruída, uma Galador arrasada. E isso incomodou ele. Até aquele momento ele não sabia se aquilo era verdade ou era uma armação dos espectros. Bem, de qualquer forma, ele estava dividido entre ir de volta para o seu planeta e deixar a cidade de Clairton, onde ele tinha feito vários amigos, desprotegida. Não só a cidade de Clairton, na verdade, mas o planeta Terra. Então ele precisava de algum substituto, alguém que pudesse ficar no lugar dele enquanto ele voltava para Galador. E aí o Rom decola, enquanto ele está cruzando os céus, um caminhão de mudanças está chegando a Clairton, um caminhão de mudanças da empresa U-Haul. Essa empresa ela realmente existe, até hoje. A empresa U-Haul é uma empresa de transportes. Então aqui o Bill Mantlo no roteiro e o Sal Buscema, eles colocaram uma empresa real na história. E nesse caminhão de mudanças estava chegando uma família, a família Jones, né? Brock Jones, Lorraine Jones e seus filhos, Danny, Annie e o bebezinho. Eles chegam em Clairton, nos arredores, na verdade, de Clairton, e eles encontram quem? Steve Jackson, no seu posto de gasolina e oficina mecânica. Ele os recepciona bem, bastante gentil com eles, e ainda quando eles partem, o Steve Jackson telefona para a cidade avisando que estão chegando novos moradores. Aí a esposa do Brock Jones fica até assim, bastante contente, pensando, nossa, não sabia que tinha cidades assim ainda, né? Cidades com pessoas gentis. E ela pensa que o marido, ele se mudou porque ele não gostava mais de trabalhar na empresa de seguros, empresa Delmar de seguros, e que ele queria voltar a trabalhar com futebol, no caso futebol americano, né? Então ele conseguiu um emprego como técnico no colégio de Clairton, para trabalhar como técnico de futebol. E a esposa estava pensando que ele está querendo mais qualidade de vida, né? Sair da agitação na cidade grande, deve estar estressado. É isso que ela acreditava
que era a causa da mudança. Mas na verdade não era. Ele estava fugindo. E aí ele começa a lembrar de uma noite, semanas atrás, a esposa dele estava dormindo, ele escuta um barulho e ele se levanta, né, ela continua dormindo apesar disso. E aí o Brock Jones, ele olha pela janela e vários vultos estão cercando a sua casa. No original ele chama esses vultos de Rocketeers. Aqui no Brasil, essas pessoas foram traduzidas como exterminadores. Talvez pela falta de um termo melhor, né? Porque acho que ia ficar estranho falar homens foguetes ou fogueteiros, que seria alguma coisa mais próxima do significado original. Então vamos chamar eles de Rocketeers mesmo, como no original. Homens que estavam equipados com foguetes nas costas e podiam voar por isso, e também estavam armados. Eles estavam ali atrás do Brock Jones, né? E por quê? Porque ele era mais do que um executivo de uma empresa de seguros, ele era mais do que um ex-jogador de futebol americano. Ele também era um super-herói chamado Torpedo. E aí ele veste a roupa do Torpedo. Uma roupa, um uniforme assim, totalmente azul, que tem um capacete com um visor vermelho, mas que esse capacete deixa ainda uma parte do cabelo dele exposto, né, de maneira que dá para saber, pelo menos a cor do cabelo dele, né? Não é um capacete que esconde totalmente o seu rosto. Esse detalhe é importante para explicar a origem do Torpedo também. Esse nome Torpedo, como personagem, apareceu pela primeira vez na revista do Demolidor, no número 59, em 1969. Era um outro personagem chamado Torpedo. Ele era um pistoleiro que foi contratado para eliminar uma testemunha. Era um ex-policial cego que havia testemunhado, ele havia descoberto um covil de criminosos. Na verdade, só por ouvir, ele entendeu o que estava acontecendo, fez a denúncia, e os bandidos mandaram um assassino para matá-lo. E o Demolidor acabou cruzando o caminho desse assassino, e se chamava Torpedo. Em 1975, acontece uma reciclagem de ideias. Aquele personagem Torpedo, que é o pistoleiro, ele sumiu, desapareceu. E aí, como se nada tivesse acontecido, né, em 75, na edição 126 da revista do Demolidor, aparece um outro personagem chamado Torpedo, que aparentemente é um vilão. Ele está cometendo aparentemente crimes e cruza o caminho do Demolidor também. Então o Demolidor enfrenta um segundo Torpedo. Esse Torpedo, ele foi criado por um trio, Marv Wolfman, o mesmo co-criador dos Novos Titãs, com Jorge Pérez, que criou o personagem como a Estelar, a Ravena e o Cyborg, Klaus Jansson, que trabalhou bastante como desenhista do Demolidor, e Bob Brown, que infelizmente nós não encontramos uma foto dele, né, que ele morreu, desse trio foi o primeiro a falecer, ele morreu em 77, também era o mais velho. Bem, esse personagem Torpedo que aparece na revista do Demolidor, que nós vemos que ele tem um uniforme usado pelo Brock Jones, ele estava cometendo alguns assaltos, roubando documentos, então aparentemente era um bandido, estava roubando documentos de uma importante empresa e acabou cruzando o caminho do Demolidor. O Demolidor várias vezes tentou detê-lo, não conseguiu, até que esse Torpedo foi parar no prédio da empresa Delmar, onde trabalhava o Brock Jones, né? Dá uma olhada aqui no canto inferior esquerdo, nós vemos o Brock Jones, que acaba aparecendo no momento em que o Demolidor enfrenta esse torpedo original, que ainda não é o Brock Jones, é outra pessoa. Esse Torpedo, ele vai tentar acertar o Demolidor, mas o Demolidor se abaixa, e quando esse Torpedo vê o Brock Jones, ele então desvia o seu golpe
e ele acerta o elevador de onde Brock Jones estava saindo. A roupa, o traje do torpedo aumenta muitas vezes a sua força. E aí o golpe que ele deu no elevador foi um golpe devastador. Foi como uma bomba explodindo. Isso acabou abalando as estruturas do prédio. E aí o prédio desabou. O prédio desabou, acabou desabando sobre todo mundo ali, mas acabou atingindo de maneira fatal o torpedo. O Demolidor ele acabou também soterrado por algumas rochas, mas não se feriu gravemente. Mas ele não viu o que aconteceu nesse momento. O Brock Jones ele localizou o torpedo que estava enterrado, que estava gravemente ferido. Ele tirou ele do meio dos escombros, né, mas era tarde demais. Ele estava desfalecendo. É, e aí esse torpedo, antes de morrer, ele contou a verdade sobre ele, quem ele era, por que ele estava com aquele traje, o que ele estava fazendo, né, por que ele estava cometendo aqueles roubos. Bem, depois o Demolidor consegue sair dos escombros, né, e ele com seus super sentidos, a gente tem que lembrar que o Demolidor é cego, ele depende dos outros sentidos ampliados e de um sentido especial de radar. O Demolidor detecta que agora, naquele momento, só tem, das duas pessoas que estavam ali, só tem uma viva. Né? Ele escuta só uma batida de coração. Nós temos que lembrar que o Demolidor não vê, né? Então ele não sabe, na verdade, quem são as pessoas, quem está vivo ou não. Aí chega a polícia, né, descobrir o que está acontecendo ali. E aí, o que acontece? O Brock Jones, ele tirou o uniforme do torpedo e vestiu. E aí nós vemos quem é o torpedo original. Na verdade, a gente, pelas imagens anteriores da história, você vê que era uma pessoa que tinha cabelos grisalhos. E aí ele está ali. O nome dessa pessoa é Michael Stivac. Nós vamos saber mais um pouco sobre ela. E aí o Demolidor, ele está ali, quando os policiais chegam, né, e ele fala que tem um assassino ali, e fala para os policiais levarem o assassino prisioneiro. Né? Quem será o assassino que o Demolidor está se referindo ali? A história continua na edição 127 da revista Demolidor. E aí nós vemos que o Demolidor está enfrentando aí um torpedo. Bem, se o torpedo original lá, que é o Michael Stivac, morreu, então só pode ser o Brock Jones. E aí nós vemos até que eles estão se enfrentando na casa de uma família. Então a luta acabou indo para algum outro lugar, fora da empresa destruída. E por que o Demolidor entrou em luta com esse novo torpedo agora, que é o Brock Jones? Ele não fez nada ainda, pelo menos. Bem, aí o Demolidor, assim que ele encontra o Brock Jones vestido de torpedo, ele acusa ele de matar aquele homem que está, né, desfalecido ali. Então ele chama ele de torpedo, né, o Demolidor. Na verdade ele consegue, com o seu sentido de radar, ele consegue saber a forma da pessoa. Então ele sabe que aquele uniforme do torpedo, porque ele já tinha definido a forma do uniforme, né? O capacete, as luvas e as botas, elas têm formas que distinguem o uniforme do Demolidor. Então, e para ele aquela era a mesma pessoa que ele tinha enfrentado antes, porque a referência que ele tem é a forma, né? Vamos dizer, a silhueta que ele consegue distinguir com o seu radar. E ele acusa então o Brock Jones de ter matado, né, o Michael Stivac, mas que ele nem sabe quem que é o Michael Stivac. Aí o Brock Jones fala: peraí, você tá tirando conclusões erradas, né? Eu não sou. Ele fala que não é o torpedo, né? Ele diz que ele foi ajudar a salvar o cara ali, né? E aí ele fala: olha pra mim, eu tô falando a verdade, né? Esse cara tinha cabelo grisalho e eu sou loiro. Você não pode ver a diferença? Não. O Brock Jones não sabe que o Demolidor não pode ver a diferença, porque o Demolidor é cego, né? E aí o Demolidor ainda fala que os foguetes, né, implantados na roupa do Brock Jones, né, na roupa do torpedo, elas interferem no seu sentido de radar. Então, na verdade, ele não tem certeza
se o Brock Jones está falando a verdade ou não. E aí começa uma luta e o Brock Jones tenta explicar para o Demolidor a verdade. Na verdade, eles se envolvem em uma diversa série de lutas, porque o Torpedo ele tenta prosseguir com a missão o Brock Jones ele tenta seguir a missão do Torpedo original do Michael Stivac. Ele diz que o Michael Stivac lhe deu papéis, né, que provam que a sua história era verdadeira, né? Ele fala que o Michael Stivac era um cientista, que ele foi sequestrado, mas o Demolidor ele não deixa o Brock Jones explicar e continua atacando ele, né? Mas o Brock Jones ele segue, né? Porque a roupa do Torpedo deixou ele muito forte, ele consegue enfrentar o Demolidor, né? Na verdade ele está se contendo, porque se ele quisesse mesmo ele podia matar o Demolidor, né? Que não tem superpoderes físicos, né? Ele é só um atleta bem treinado, mas a roupa do Torpedo amplia a força dele muitas vezes. E aí o Brock Jones tem que explicar que o Michael Stivac, que é o Torpedo original, ele era da Iugoslávia, né? A família dele prometeu que iria pagar, né, para ele sair da Iugoslávia se ele projetasse uma roupa especial, né, uma roupa para criar um super soldado, né? Ele fala que era uma roupa que ia deixar assim, a armadura do Homem de Ferro parecendo um brinquedo, né? Aí, como o Michael Stivac estava desesperado para deixar o seu país, vamos lembrar que a Iugoslávia, nesse tempo que a história foi escrita, né, era um país comunista, né, mas ele vivia um regime totalitário, era uma ditadura, não havia liberdade na Iugoslávia, então aqui a visão que tem é de alguém que está assim, querendo fugir, né, para um país livre. Aí ele concordou, o Michael Stivac, com as condições, aí, mas quando ele chegou nos Estados Unidos e ele encontrou a sua família, ou que ele pensava que era a sua família, ele descobriu que eles eram loucos, né? E aí o que ele fez? Ele pegou e criou uma roupa menos poderosa do que eles queriam, mas aí projetou somente um traje com todo o poder que eles desejavam e usou o traje para escapar. Ele usou o traje para escapar e qual era a ideia dele? Ele queria destruir todos os planos daquele traje para que ninguém pudesse mais fazê-lo. Quando descobriu o que eles queriam fazer com o traje, utilizar o traje para fins malignos, então ele quis acabar com todos os planos, e esses planos estavam, as cópias deles estavam guardadas em vários lugares, por isso que ele tinha atacado vários lugares, para roubar e destruir esses planos, né? Aí ele fala, o Michael Stivac queria acabar com os planos da sua família, destruindo todos os planos, né? Ele queria pôr um fim naquilo, mas ele morreu, né, antes de conseguir fazer isso. E aí ele contou pro Brock Jones, né, a sua história, né, mostrou os documentos, o Brock acreditou e estava continuando, né, a missão do Michael Stivac. Só que o Demolidor, né, não queria acreditar naquilo, né? O que aconteceu foi o seguinte, né, no final da história, né, o Demolidor e o Torpedo, eles acabam quase, assim, eles destroem a casa de uma família, né? Eles percebem a loucura que eles estavam se envolvendo e acabam a luta. Aí o Torpedo, o Brock Jones, entrega ao Demolidor os papéis que ele tem e fala, ó, se você quiser acreditar ou não, você acredita, então eu vou embora, né? Eu não vou continuar essa luta insana aqui. E o Demolidor acaba deixando, então, o Torpedo ir embora, né? O Torpedo retorna. Ele retorna numa revista chamada Marvel Premiere. Era uma revista que tinha o objetivo de apresentar personagens, né, como o nome acaba indicando. No número 39 da revista, em 1977, o Torpedo Brock Jones aparece. E ele aparece enfrentando, né, os Rocketeers que os estão perseguindo, né? A família do Michael Stivac, né, que queria o traje do Torpedo, ela continua atrás desse traje. E ela descobre, né, quem está usando o traje e vai atrás dele. Então, esses Rocketeers, eles são pessoas que usam o traje menos poderoso que o Michael Stivac acabou entregando.
para os seus parentes, né? Que são trajes que possuem foguetes, que também dão um certo poder para os seus usuários, mas eles não têm todo o poder do torpedo, né? E eles usam armas de raios que o torpedo não utiliza, que ele não precisa, né? Porque com as suas luvas, né, ele consegue dar golpes devastadores, né? Isso é um torpedo porque ele consegue atingir grandes velocidades, né? E quando ele atinge alguma coisa, né, é como se fosse um torpedo destruindo alguma embarcação. Bem, ele aparece na edição seguinte dessa revista, Marvel Premiere, edição 40, e aí nós vemos que tem um senador dos Estados Unidos que está envolvido em todo esse plano, né? E esse senador ele acaba enfrentando o torpedo, e aí é uma coisa meio estranha, porque o torpedo, o traje dele deixa ele super forte, mas em algum momento esse senador enfrenta o torpedo como se tivesse uma força sobre-humana, como se não fosse humano. E nós vamos descobrir que realmente esse pessoal não é humano. Então, o Michael Stivac, quando ele encontrou a sua família nos Estados Unidos, na verdade não era a sua família, né? Eram pessoas que tinham tomado o lugar da sua família. Mas o torpedo consegue, mais uma vez, escapar desses Rocketeers, né? Que no Brasil foram chamados de exterminadores, né? Mas eles voltam e descobrem onde ele está morando. E aí que nós chegamos na história do Ron. A história do Ron, o torpedo vê os Rocketeers cercando a sua casa à noite, ele coloca o traje de torpedo e vai atrás deles, né? Ele enfrenta, tentando lidar com eles sem acordar a sua família, que não sabe que ele é o torpedo, né? Sua esposa, seus filhos não sabem que ele tem esse traje, né? E que ele dá uma de super-herói de vez em quando. E aí ele ataca todos os Rocketeers que estão cercando a sua casa, né? E ele fica espantado dessa vez porque ele vê que ele não tem outra saída a não ser matar esses assassinos que vieram atrás dele. E quando eles morrem, eles se transformam em cinzas. E ele fica assim espantado, ele pensa que foi o traje que causou isso, né? Que o traje causou esse efeito. Mas ele não sabe, na verdade, que aqueles Rocketeers são espectros, que a família do Michael Stivac e todo o pessoal lá que estava envolvido naquilo eram espectros, por isso que explica que o senador que enfrentou ele tinha uma força sobre-humana. E aí, mas o Rock ficou assim, quando ele viu, né, os exterminadores virando cinza, né, ele achou que ele tinha virado um assassino, né? E aí ele resolveu fugir para uma cidade onde ele não pudesse ser encontrado, né? Que ele pudesse viver ali em segurança. Era por isso que ele tinha abandonado o seu serviço o seu trabalho na seguradora, né? Era o que ele estava fazendo agora em Clairton, estava tentando se esconder dos exterminadores, do senador do senador Stivac, que o estava perseguindo. E aí, então, eles chegam numa casa nova, na cidade de Clairton, e aí eles são recepcionados, né, por alguns moradores, né, conhecidos da cidade de Clairton, o reverendo, a Brand Clark, os seus pais, que vêm ali receber os novos moradores, né, um negócio bem gentil, assim, né, foi até estranho, nos tempos contemporâneos aqui, né. E aí as crianças já fazem amigos, né, os vizinhos ajudam a descarregar a mudança, e parece que está tudo bem ali, nós chegaram num lugar, mas o Rock Jones está preocupado. Ele está preocupado porque ele fica ali com medo de eles serem encontrados pelos Rocketeers, né? Não sabe se eles realmente estão seguros. Enquanto isso, o Ron ele está trabalhando, né? A Brand ela vai até o porão de sua casa ali e encontra o Ron. O Ron está com o seu tradutor. Ele está com o seu tradutor ali lendo livros, mas não lendo diretamente, né? O tradutor vira as páginas dos livros sozinho, né? Coleta o conhecimento e transfere para o Ron. Vamos lembrar aqui que não tem internet pública disponível nesse tempo aqui, né? Então, nos anos 80,
Então, a fonte de informação é livro, né, acessível. Então, o Ron estava pegando todos os livros disponíveis e estava aprendendo tudo o que ele podia sobre a Terra. E aí, ele também tinha criado um globo terrestre, que junto com seu analisador de energia permitia a ele localizar os espectros na Terra. Então, ele sabia onde os espectros estavam na Terra. Ele estava então se preparando, estudando, para poder prosseguir a sua missão de expulsão dos espectros da Terra. Ele mostra para Brand Clark, usando o seu analisador de energia, que os espectros estão espalhados, né, por todo o planeta. A gente vê ali o continente americano, né, e os espectros estão por toda parte do continente americano, inclusive no Brasil, né, espectros ali. E aí o Ron fica preocupado, porque ele fica pensando, nossa, os espectros estão espalhados aqui, mas eu preciso voltar para casa, né? E ele está cheio de dúvida, né? Sobre se ele vai ou não, né? E a Brand fala que entende ele, né? Porque se ele tivesse dúvidas sobre a sua casa, seu lar, se ele estava em perigo, né? Ela também ia querer voltar, né? E aí o Ron sai dali, né? E aí a Brandis, depois que ele sai, acaba dizendo uma coisa que ela queria falar pessoalmente para ele, que é que ela o ama, né? Na verdade, o Ron acho que sente isso há muito tempo, né? Mas elas ficam nesse jogo aí de não se confessar claramente, né? Que se amam mutuamente. O Ron, porque ele acha que a sua condição de ciborgue, né, o faz indigno de ter um relacionamento normal. E a Brand, por outro lado, ela parece estar dividida entre o seu compromisso com o Steve Jackson, né, e os sentimentos que ela nutre por Ron. E aí, mas os protagonistas aqui da história são a família Jones. Família Jones, né, que aí vai passar a sua primeira noite na cidade de Clairton, né, e as crianças então são colocadas para dormir, depois de ouvir a historinha do Ursinho Puff. E parece que está tudo bem para aquela família, né? E aí o Brock Jones ele sai para dar uma caminhada, né? Dar uma corrida, na verdade, né? Exercitar um pouco, espairecer. E aí o que ele vê no céu? Ele vê o Ron. Melhor ele vê alguma coisa, né, cruzando os céus em grande velocidade. E aí na hora que ele observa aquilo ali, ele pensa que são os Rocketeers que chegaram e encontraram ele. E aí ele, naquela atitude meio Superman, né, ele já pega e abre a camisa, né, revelando que ele está com o uniforme do torpedo por baixo. Ele deve sair com o uniforme para, caso precisar, né, já que ele está vivendo em constante medo, ele poder se preparar rapidamente, né? A gente só não sabe onde é que ele guardou o capacete nessa roupa, né? Já que não parece levar mochila e nem uma pochete aqui. Mas a questão é que ele troca de roupa rapidamente, ele vai em perseguição daquele ser que está ali voando, né? E ele nem distingue, na verdade, quem é. Ele ataca sem pensar, sem perguntar. E aí ele atinge o Ron pelas costas. O Ron fica surpreso, ele não estava esperando um ataque daqueles. O Ron cai, né? E coincidentemente ele cai na quadra de futebol, né? Aí ele quer entender o que está acontecendo, ele invoca o seu analisador de energia e usa, né, para saber se o torpedo, o que ele é, se ele é um espectro ou não, né? O torpedo, quando vê o analisador, pensa que é uma arma, né, de raios ali, e aí ele parte para cima do Ron novamente, né, com os golpes devastadores do seu traje, atingindo o Ron assim de maneira impiedosa, né, pensando que ele faz parte dos assassinos que estão atrás dele. Mas ele vê que é diferente, tipo, nunca tinha visto um cara assim de armadura, né? E aí o golpe que ele dá no Ron é tão forte que ele lança o Ron contra as arquibancadas, né? E aí destrói completamente as arquibancadas. E o Ron, ele não está querendo reagir, ele não quer aquela luta, ele tenta deter aquela luta, ele tenta conversar, mas parece que o torpedo não quer conversa. Aí o Ron, ele pensa, né, que insanidade é essa terra, né? Todo mundo me ataca, me agride, age com violência, né? Tô cansado disso. Ele pensa, talvez se eu deixar o humano me atingir, essa loucura acabe, né? Pode ser que nós dois nos destruamos, mas aí tudo isso vai ter um fim. O Ron fala isso, ele pega então, fica parado
e espera o torpedo atacá-lo, né? E o torpedo vai com tudo ali para dar um novo golpe com o Ron, com toda a sua força, né? Impulsionado pelos seus jatos. E aí ele fica surpreso quando o Ron vê que o Ron está parado. O Ron nem se mexe, né? Não demonstra medo ali. E aí o torpedo ele freia e vê, peraí, você não está se mexendo? E aí o Ron fala, não, se você está determinado a acabar com a sua vida toda, você pode acabar com a minha também. Né? Eu tenho pouco desejo de salvar a nós mesmos. Né? E aí o torpedo, ele tem que liberar aquela energia que ele acabou acumulando, né? E aí ele pega, então, ele ergue o seu braço ali, ele libera a energia no ar, né? Porque ele não pode conter aquilo, senão ele vai explodir. E aí o local lá brilha todo, né? E aí quando aí pela primeira vez o torpedo para conversar. Ele fala, eu não estou entendendo, você veio aqui para me matar ou não, né? E você ficou parado aqui, você quer que eu te mate? Né? E aí o Ron vai então contar a história, né? Falar, se você tivesse me deixado, na verdade, explicar, né, a minha missão, né? Eu estou aqui para salvar todos vocês, né? E salvar a sua espécie confusa. E aí o Ron ele vai resumir toda a sua história, a sua missão, falando dos espectros que vieram para a Terra. Eles têm o poder de se metamorfosear, eles assumem a forma de humanos. Explica que quando eles morrem, né, ou quando eles são expulsos para o limbo, né, eles deixam um rastro de cinzas atrás de si. E aí o torpedo ele conecta então aquela história do Ron com o que está acontecendo com ele. Então, que na verdade o plano do senador Stivak, né, era a conquista da Terra. Né? E aí ele acha que o Stivak, né, ele fala, mas peraí, eu bati nele, né, e ele não parecia ser um espectro, né, mas ele fala, mas parece que ele servia os espectros, né, de alguma forma, o senador Stivak. Então parece que tem um humano, né? O senador Stivak era um humano servindo os espectros, ou o torpedo, na verdade, não conseguiu deter o espectro, até porque tem diversas variações dos espectros. Né? Nós sabemos que tem espectros superiores, são diferentes da maioria dos espectros, que são muito mais fortes. Mas aí, de qualquer forma, né, aí eles conseguem então esclarecer essa situação. E aí ficam amigos, né? E aí o Ron fala que talvez aquilo tenha sido oportuno, porque ele pode ter encontrado alguém para defender a Clairton na sua ausência, defender dos espectros. Né? E aí nós somos levados para a empresa de seguros Del Mar, na cidade de Nova York, né? Onde alguns funcionários são convocados pelo chefe, o Sr. Benjamin, né? E são alguns funcionários especiais, né, que são espectros. O Sr. Benjamin também é um espectro. Eles também haviam se infiltrado na empresa do Brock Jones. Ele havia se mudado, mas ele não deu o endereço, né, para ninguém na sua empresa. Só que a sua irmã, Meg Jones, acabou recebendo uma carta da cunhada. E os espectros interceptaram a carta e viram o endereço. E aí encontraram, né, a nova casa do torpedo do Brock Jones. E aí esses espectros, né, que são Octeers, né, agora, eles tomam essa missão de encontrar o Brock Jones e recuperar a roupa do torpedo, né, e eles querem usar a roupa do torpedo para matar o Ron, o Cavaleiro do Espaço. Será que eles vão conseguir? Você só vai saber isso se você assistir o próximo episódio. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos, aí você castiga eles.